A UFTV Cobap entrevista o deputado federal Paes de Lira, do PTC de São Paulo. Deputado, num período curtíssimo como deputado federal, o senhor se sobressaiu na defesa dos aposentados e pensionistas. Essa luta será uma bandeira permanente do seu mandato? Sem dúvida, porque, na verdade, desde o processo eleitoral anterior, em outubro de 2006, eu fui declarado eleito. E naquela ocasião eu já tive contato com a Cobap. E tive uma reunião com eles, até foi uma Assembleia Geral da Cobap. Eu disse a eles naquela ocasião que eu tinha muita simpatia pela causa, porque eu compreendia e via mais ou menos o que afetava, por exemplo, os pensionistas, as pensionistas da Polícia Militar, que têm problemas similares aos aposentados de modo geral, e disse também que tinha muito a aprender em matéria de legislação, de previdência social, mas iria fazê-lo porque eu pretendia apoiar a causa. E depois, houve um percalço muito curioso na história política do país, que apesar de ter sido declarado eleito, alguns dias depois houve uma retotalização de votos no estado de São Paulo, e a segunda vaga do meu partido, o Partido Trabalhista Cristão, foi prejudicada. Era a minha vaga. Então eu fui, por assim dizer, deseleito. Uma coisa esquisita, muito estranha, que nós combatemos na justiça até hoje. Mas o compromisso permaneceu. Então quando eu cheguei aqui no dia 24 de maio, evidentemente sabia que havia muitas lutas dos aposentados em curso. E fui alimentado também com algum material a respeito do que havia, principalmente pelo jornalista Richard Casals, que é seu companheiro na Cobap. Já mobilizei o meu gabinete para acompanharmos o que havia e para fazer o que fosse possível, uma vez que eu sou mais ou menos como aquele jogador de futebol que entra em campo aos 15 minutos do segundo tempo. Tem que mostrar um certo talento, mas precisa de muita ajuda também. Por feliz coincidência, eu diria, havia um veto presidencial relacionado com matéria de interesse dos aposentados a ser votado. Era um dos vetos acumulados até desde 1998, uma outra história que deslustra um pouco o parlamento brasileiro, e eu tive a oportunidade e terei a oportunidade de participar desse processo decisório na tentativa de derrubar o veto está relacionado entre essas 149 proposições e 1.158 dispositivos vetados ao longo do tempo. Por outro lado, há outras leis em andamento, há outras propostas em andamento. Houve também, recentemente, a votação da medida provisória de reajuste do salário mínimo, aqui na Câmara dos Deputados. Essa medida provisória, por via de uma emenda, permitiu que se votasse também a equiparação em termos percentuais do reajuste das aposentadorias e pensões ao do salário mínimo. E nós votamos isso, votamos esse destaque, votamos essa emenda na Câmara dos Deputados. Infelizmente, todo mundo testemunhou isso, por pressão governamental, toda a base governamental votando coesa, rejeitaram a emenda, recusaram-se a atender às justas aspirações dos aposentados. Naquela ocasião, votando contra a orientação do meu bloco, eu declarei o meu voto, que era contra o bloco e favorável à emenda, portanto favorável aos aposentados. Era o que podia ser feito como um gesto simbólico, e eu tenho a impressão que ele teve a sua validade. Agora, vamos à votação, vamos à apreciação do veto. Nesse veto, o que me parece interessante é pressionar os deputados, apesar do voto ser secreto, porque quando se trata de apreciação de veto, o voto é secreto, apesar do voto ser secreto, cada parlamentar exibir o seu voto para as câmeras da TV Câmara e qualquer pessoa, qualquer fotógrafo, qualquer cinegrafista que estiver cobrindo o evento, para verificar, para que todos possam verificar claramente qual é a posição do deputado. Ele tem que ter uma posição clara. Se ele for contra, muito bem. Se ele for a favor, muito bem. Mas ele não deve se esconder em um voto secreto. O voto secreto no parlamento brasileiro ainda subsiste e me parece que é o pior dispositivo ainda em vigor a prejudicar o bom relacionamento do parlamento brasileiro com a população. Deputado tem poder, senador tem poder, ele não deve votar sem declarar o seu voto. Toda matéria é de interesse público e toda matéria deve ser votada com o parlamentar declarando o seu voto. Vamos tentar derrubá-lo, há um forte movimento para isso, há a pressão dos aposentados, que aqui estiveram em massa ontem, na Câmara dos Deputados, e tenho certeza que estarão também no dia da apreciação desse veto, e vamos nos mobilizar, como estamos nos mobilizando, com forte apoio parlamentar, para tentar derrubar o veto. O importante é recompor, de alguma maneira, tudo que foi perdido pelos aposentados.
que começa num processo, se inicia primeiro pela perda da aposentadoria integral, depois vai passando por elevações da idade limite, depois vai passando, evidentemente, por aumentos de contribuição, como aconteceu ao longo do tempo. Depois chega ao fator previdenciário, o famoso fator previdenciário, que não vem, evidentemente, para beneficiar, vem sempre para prejudicar. E tudo isso resultando num processo de perda, a tal ponto que logo mais todos os aposentados e pensionistas estarão no patamar mais baixo, ou seja, o patamar do salário mínimo. É um processo inevitável. Isso é muito injusto, é profundamente injusto, não precisa de uma análise muito profunda para verificar a injustiça disso. Eu tenho a impressão que o Parlamento cada vez mais vai se conscientizar disso. Nós vamos fazer o que for possível para a mobilização, vamos lutar, pelo menos, por uma certa justiça, um pouco de justiça para os aposentados e pensionistas. Deputado, essa bandeira levantada pelo senhor é também do seu partido, do PTC? E se não, o senhor pretende de alguma forma influenciar para que seja? Eu pretendo influenciar para que seja. Meu partido é pequeno. Como sabem, meu partido hoje, devido a esses percalços todos que eu expliquei, tem apenas 2 deputados federais na casa. E o partido faz parte do bloco PMDB. Portanto, em tese, o partido está numa posição governamental. Naquela ocasião, o bloco PMDB votou contra o dispositivo que beneficiaria os aposentados, no caso da medida provisória do salário mínimo. E eu votei contra a orientação do meu bloco. Tentarei influir, estou tentando influir no partido. Temos outro deputado federal, que é o Carlos William, de Minas Gerais, mas não basta. A voz do parlamentar tem que ser ouvida, para que ele tente influir não apenas no seu partido, mas tente chegar às consciências, às mentes dos demais parlamentares. Esse é um dos papéis do deputado federal. Estou fazendo isso com todas as minhas forças, no limite das minhas forças. Em razão da sua dinâmica atuação parlamentar e do pouco tempo para trabalhar, o senhor certamente irá buscar um novo mandato. Quais os seus métodos de atuação para conseguir milhares de votos em tão pouco tempo? É muito difícil, realmente, mas eu tenho uma missão na vida parlamentar. Eu fui soldado de 35 anos, nunca me afastei um dia que fosse dos 35 anos do serviço ativo da Polícia Militar para concorrer a cargos políticos. A minha primeira experiência político-eleitoral propriamente dita foi a campanha do referendo em 2005. E esse é o meu primeiro mandato. 2006 foi a minha primeira campanha partidária. Cheguei à casa dentro de um projeto político que tinha um grande puxador de votos no Partido Trabalhista Cristão de São Paulo. Agora, o que eu considero a minha missão é convencer a minha categoria, a categoria dos policiais militares de São Paulo, mas do Brasil todo, porque isso é um projeto de caráter nacional, de que eles precisam de um representante saído das fileiras, um representante que tenha verdadeiramente usado o mesmo uniforme, que tenha passado pelas mesmas agruras pelas quais eles passam cotidianamente, que tenha passado pelo risco de vida que eles passam cotidianamente, como foi tantas vezes no meu caso, que tenha passado por todas as dificuldades da vida de um policial militar. Um verdadeiro representante, alguém que vai falar pelas causas das polícias militares, que são sempre boas causas, porque elas não têm nada oculto e elas estão sempre muito lastreadas no interesse nacional. Se eu conseguir mobilizar, e esse é o meu projeto, a categoria, eu não tenho dúvida que a categoria, apenas ela, tem condições de eleger um deputado federal, 2 e até 4 deputados federais em São Paulo. Não digo na próxima eleição, porque o tempo é curto. Na próxima eleição nós podemos reconduzir aqueles que conseguiram chegar aos mandatos parlamentares. Mas dentro de 6 anos eu acredito que possamos eleger 4 por São Paulo e talvez 20 no país pelas demais polícias militares e corpos de bombeiros militares, formando uma bancada militar estadual em defesa dessas causas. E uma bancada com a qual qualquer governo, com esse número, terá de negociar. É um projeto de difícil execução, mas eu acredito que ele seja factível desde que nós nos mobilizemos, e é isso que eu estou tentando fazer. Esse é o meu projeto para a próxima campanha eleitoral. Deputado, muito obrigada pela entrevista. Para entrar em contato com o deputado Paes de Lira, envie e-mail para dep.paesdelira@câmara.gov.br. Lívia Rospantini para a Web TV Cobá.